E nessa terça-feira, no Rio de Janeiro, num evento da Academia Brasileira de Letras, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, declarou que algumas decisões tomadas pela Corte atrapalharam o combate à corrupção. Entre elas, segundo o presidente do STF, estão vereditos sobre a extinta Operação Lava Jato. O Supremo teve uma atuação mais controvertida no que diz respeito ao enfrentamento da corrupção no Brasil e tomou algumas decisões. O Supremo anulou o processo contra um dirigente de empresa estatal que tinha desviado alguns milhões, porque as alegações finais foram apresentadas pelos réus colaboradores e pelos réus não colaboradores na mesma data, sem que isso tivesse trazido nenhum prejuízo. Também acho que atrapalhou o enfrentamento à corrupção. No caso de um senador que foi gravado pedindo propina, o Supremo entendeu que só que o Senado poderia ou não ratificar a decisão de afastamento. Luiz Roberto Barroso, porém, alegou que nenhuma das decisões foi tomada com o objetivo de obter a aprovação popular do tribunal. Houve algumas decisões do Supremo em matéria de enfrentamento à corrupção que não corresponderam à expectativa da sociedade, porém, como disse, o fato de eu discordar não me impele a tratar com desrespeito a posição das pessoas que pensam de maneira diferente. O presidente do Supremo disse ainda que a importância de um tribunal não pode ser embasada em pesquisa de opinião pública. Mas a importância de um tribunal não pode ser aferida em pesquisa de opinião pública, porque existem na sociedade interesses conflitantes e sempre haverá queixas e insatisfações. Silvio, sua análise em relação a essas declarações do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo, ele começa usando aí a palavra controvertida, né, chamando de controvertida a atuação do Supremo durante alguns processos da Operação Lava Jato. Um eufemismo, vamos dizer assim. As falas do ministro Barroso são sempre empoladas, sempre pomposas, cheias de ondas. Ele nunca diz as coisas de frente, né, abertamente, como elas são. É evidente que o Supremo Tribunal Federal reabilitou criminosos, inclusive para a política. As multas de leniência, agora recentemente, as campeãs nacionais, empresas que admitiram corrupção, réus confessos, tudo. A Lava Jato foi varrida, ela foi riscada pelo Supremo Tribunal Federal. Há algumas figuras na corte centrais nesse processo. O ministro Ricardo Lewandowski, atualmente o ministro Dias Toffoli, são os dois grandes expoentes. E o ministro Gilmar Mendes, que de alguma forma misteriosa, nessas viradas de ideias na vida, como Augusto dizia agora há pouco, ele chamava de uma cleptocracia no passado, quando a Lava Jato desvendou os crimes todos cometidos no poder, né, chefiados pelo PT, mas com apoio de outros partidos, o PP, o MDB, PSDB, todas as grandes siglas do Brasil. E depois ele disse que a Lava Jato foi o germe do fascismo. Pois bem, o ministro Barroso deu toda essa volta para admitir o óbvio, e a população já entendeu. A popularidade do Supremo, ainda que seja tomada, aferida em pesquisas, o que também não diz lá muita coisa, eu sempre acho que essas pesquisas estão pelo menos 10 pontos erradas, e é sempre para o lado desse consórcio judiciário, PT e seus satélites. Sempre foi assim, nas eleições é assim, por que agora é diferente? Então, eu acho que a população não tem nenhuma confiança. Quando ele diz, esse tribunal não deve ser popular, bom, pois bem, então é uma corte que se mete em assuntos em que não deveria, porque não é uma corte simplesmente técnica, que se manifesta nos autos em defesa da Carta de 88. Não, é uma corte que se vangloria de ser política. Ele mesmo já deu declarações como perdeu Mané, como nós derrotamos o bolsonarismo, passíveis, podem ser enquadradas na lei do impeachment se tivéssemos um Senado em ordem, um Senado com coragem e não chefiado por uma figura como Rodrigo Pacheco, que coloca o Congresso de joelhos diante do Judiciário. Eu acho que esse é o ponto em relação
a Lava Jato. Ele deu outras declarações, Paulo, aqui, para eu não me alongar aqui, acho que a gente pode circular. Piotr, seria mais simples se o ministro Luiz Roberto Barroso tivesse dito, né? O STF falhou no combate à corrupção. São inúmeros exemplos aí ao longo da Operação Lava Jato, que foi enterrada por várias decisões aí da Corte. Ele que tem decisões lá no seio ainda do julgamento da Lava Jato, decisões duríssimas contra a corrupção, decisões dele, no voto dele, assim como outros também que mudaram de opinião. Aí eu vou ao ponto que o Silvio fez menção. É possível de concordar, aliás, deve-se concordar com o ministro Barroso quando diz assim, a decisão judicial não tem que estar preocupada com a aprovação popular, porque a aprovação popular é o quê? A democracia pegar e faz, se você concorda com isso, com aquilo, você vai lá e vota. A maioria vence. Essa é a lógica. O Poder Judiciário, essa é a primeira razão de que eles não podem ser políticos, é que eles não têm que agradar nem este nem aquele. Tem que tomar uma decisão. Então, e eu concordo com essa frase do ministro Barroso, a Corte não tem que ser tomada pela vontade popular, mas incoerência jurídica tem sim. E tem havido incoerência jurídica do Supremo Tribunal Federal. Porque, por exemplo, também é obrigação da Corte, do Supremo Tribunal Federal, uma obediência plena à Constituição. Tratar regra como regra, não como princípio que pode ser alterado dependendo do momento. O artigo 5º, por exemplo, é regra, não pode ser alterado. Aliás, é uma regra pétrea da Constituição. Liberdade é liberdade. O Constituinte foi tão inteligente, mas tão preocupado com o Brasil, e é preciso reconhecer, se a Constituição tem problemas, mas é preciso reconhecer as coisas boas. O Constituinte foi tão preocupado que, ao mesmo tempo em que ele garante a plena liberdade de expressão, ele também previu lá na frente, olha, crimes contra a honra têm que ser punidos nessas condições. Porque ele sabia que a regra poderia, no exercício da liberdade plena de informação e de expressão, alguém extrapolar. Bom, se por acaso houver alguma extrapolação, está aqui. A própria Constituição também fala em crime contra a honra. E prevê ali, depois no Código Penal, a punição e tudo mais. Mas determina um julgamento justo, com direito à ampla defesa, devido ao processo legal. Tudo isso que a gente está vendo atropelado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Esta é mais uma incoerência jurídica do Supremo Tribunal Federal. Nós temos a inviolabilidade dos parlamentares. Isso é regra absoluta, não é um princípio. Agora eu posso, neste momento, permitir que esse parlamentar não fale tudo o que ele quer. Não. Tem um artigo constitucional. É regra, não é princípio que eu posso interpretar. Então, o Supremo se tornou, por decisões equivocadas que a gente está vendo reconhecidas agora pelo ministro Barroso, a sepultura da Lava Jato. Este é o ponto. A sepultura do devido processo legal, a sepultura da obediência à Constituição. A gente está vendo tudo isso. E claro que ninguém quer isso, porque são 11 ministros e se espera que pelo menos a maioria tenha essa preocupação.